Senhores e senhoras, atualmente na nossa sociedade e no mundo como país cristão, nós estamos cheios do Evangelho de Jesus Cristo. Não totalmente, mas na grande maioria as pessoas dizem estar cheias do Evangelho. E nós sabemos que na atualidade existem diversos evangelhos que não são o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o nosso intuito nesses 3 podcasts é trazer para vocês a verdade da Palavra de Deus. Doa a quem doer é a Palavra de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos sim que confrontar os falsos mestres e o falso Evangelho. E o tema do nosso podcast é Lobos Devoradores. E a base do nosso tema está em Mateus 7, 15 e 16, que diz o seguinte: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros, ou figos de espinheiros? Desde a morte e a ressurreição de Jesus, o logo do livro de Atos, a gente vai tratar dos falsos mestres e falsos profetas. E nesse primeiro episódio eu quero trazer para vocês um conteúdo histórico, nunca visto antes. Nós vamos trazer para vocês 2000 anos de engano dos falsos mestres e falsos profetas, começando com a igreja primitiva lá em Atos. Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 9. Tá? Você pode acompanhar, eu vou fazer apenas uma recapitulação dessa passagem, desse capítulo, mas vocês podem, e eu peço que vocês acompanhem, porque tudo que nós estivermos dizendo aqui, da mesma forma que vocês ouvem outras pessoas pregando ou falando no Evangelho, vocês têm que analisar, como os bereanos fizeram. Se o que a gente fala aqui é a nossa verdade ou se é a verdade do Evangelho. Então, já peço para vocês, não é porque nós pregamos a palavra de Deus que nós não podemos muitas vezes estar errados. Então, para vocês saberem se de fato nós estamos errados ou não, se o que nós estamos falando é mentira ou é verdade, acompanhe na sua Bíblia. Porque não é o que nós vamos dizer, mas é o que a Bíblia diz. E no contexto, eu quero contextualizar vocês, nesse contexto aqui nós vamos começar com a igreja primitiva. Então, o primeiro falso profeta que surgiu na igreja primitiva. E no livro de Atos, no capítulo 8, nós temos, eu vou pegar aqui o contexto da história, em que a igreja de Atos, ela começa a ser perseguida. Então, os discípulos em Jerusalém começam a ser perseguidos e eles se espalham por algumas regiões, entre elas Samaria. E este é um cumprimento da profecia de Jesus, algumas semanas antes, quando ele disse que aguardem em Jerusalém até que desça o Espírito Santo e vocês comecem a pregar o Evangelho. Então nós sabemos que no capítulo 2 de Atos o Espírito Santo desceu, e aí os apóstolos começaram a pregar o Evangelho, e com a pregação do Evangelho começou a ter a perseguição. E aí a igreja se espalhou, principalmente por Samaria. E estando em Samaria, Felipe foi enviado para lá para pregar as boas novas ao povo de Samaria. Lembrando que os samaritanos eram um povo totalmente inimigos do povo israelita. E eis ali uma quebra de parâmetro, aonde o judeu está pregando para samaritanos. Então, Felipe está em Samaria, porque a igreja tinha sofrido muita perseguição, e ali ele começou a pregar o Evangelho e fazer curas, sinais e maravilhas. E ali a gente encontra em Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 9, um homem chamado Simão. Simão, ele era um mago, ou um feiticeiro. E por incrível que pareça, é meio incomum isso acontecer em Samaria. Porque Samaria era supostamente uma cidade onde o Evangelho, na questão de o judaísmo, era conhecido. Então era muito estranho ali em Samaria ter um homem que arrogava para si o título de feiticeiro, ou mago. E este homem, Simão, ele, se vocês lerem na passagem, diz que ele era um homem que ele tinha muitos seguidores. Desde os mais ricos
até os mais pobres. E uma grande multidão vinha para ouvir este homem. E então chega Felipe para pregar o Evangelho. E aí o que acontece? Felipe pregando o Evangelho começa a se manifestar naquela região de Samaria. E aí uma grande multidão começa a seguir Felipe, pelos sinais e maravilhas que Felipe está fazendo. E aqui eu posso dizer que surge um dos primeiros falsos profetas, que foi Simão. E Simão, ele tem esse nome justamente porque ele é especializado em enganar as pessoas com seus prodígios e maravilhas. Então ele fazia sinais, maravilhas e enganava essas pessoas com esses sinais. E em determinado momento, João, Simão começou a ver que Felipe realizava sinais e maravilhas. Então ele começou a acompanhar Felipe. E aí o que aconteceu? No relato histórico diz que, como o povo samaritano estava se convertendo e estava crendo em Cristo, então muitos deles estavam seguindo a Jesus Cristo já, e para Simão não ficar sozinho ali, ele começou a fazer o mesmo. Então o que ele fez? Ele deu um relato de que ele tinha se convertido e ele foi batizado. A partir de então, João, ele começou a seguir Felipe. E aí ele começou a acompanhar Felipe nessa trajetória, vendo tudo que Felipe fazia. Só que o mais impressionante é que em nenhum momento no relato vocês veem que Simão está interessado na mensagem do Evangelho. Simão está interessado nos sinais e maravilhas que Felipe está fazendo. Tanto que Atos fala que Simão observava os sinais que Felipe fazia, porque aquilo chamava a multidão. E aí Simão se batizou e se converteu e começou a seguir Felipe. E aí aqui a gente tem um relato muito interessante, que quando os apóstolos Pedro e João começam a ver o que está acontecendo em Samaria, a igreja manda Pedro e João para Samaria também. Porque até aquele momento os apóstolos eles estavam em Jerusalém. E então, João, Felipe manda relatos do que está acontecendo em Samaria e pede para que Simão, a igreja vê também, a igreja observa o que está acontecendo, e pede para que Simão, que no caso é Pedro, outro Simão, Simão Pedro, e João fossem para Samaria. Só por quê? O que acontece? Ali, cara, ainda não tinha acontecido o derramamento do Espírito. As pessoas em Samaria tinham sido evangelizadas, creram no Evangelho, e elas se batizaram, só que elas não tinham recebido o Espírito Santo. E aqui a gente tem uma singularidade que eu quero destacar aqui. No capítulo 2 de Atos, nos declarando que o Espírito Santo desceu de uma maneira sobrenatural sobre os apóstolos. Exatamente. E isso aconteceu somente 4 vezes no Evangelho de Atos. Quer dizer, na carta de Atos. 4 vezes. E isso realmente foi um acontecimento exclusivo que aconteceu 4 vezes. E a segunda vez que aconteceu isso foi em Samaria. Por quê? Pedro e João vai para lá. E aí eles já sabiam que as pessoas ali tinham se convertido e sido batizadas. Então o que faltava ali? O derramamento do Espírito Santo para testificar que aquelas pessoas tinham nascido de novo. E aí o que acontece? Eles vão lá, e eles oram, e aí tem uma coisa muito interessante que é o quê? A imposição das mãos. Porque a imposição das mãos dá a impressão de que o poder estava saindo dos apóstolos, para quem estava ali interpretando aquilo. E o engraçado é que Simão, o mago, ele estava observando isso. Que Pedro e João estavam orando para descer o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu da mesma maneira que desceu no Pentecostes. E aquele povo ficou cheio do Espírito Santo. E ao ver aquilo, Simão, o mago, pensou que o poder estava vindo de Pedro e João. E o que ele faz? Ele chega em Pedro e diz o seguinte: olha, ele oferece dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo. Essa parte é forte. E aí, Pedro repreende Simão, dizendo, ele diz claramente isso, que Simão, pelos sinais que ele tinha demonstrado, ele não era um servo, ele não fazia parte do segmento dos apóstolos. Ele não tinha parte com os apóstolos pelo tipo de pensamento que ele tinha. E aí, Pedro diz,
eu espero que você se arrependa. Porque se você não se arrepender, o juízo de Deus é certo. Galera, muito obrigado por ter visto nosso canal de cortes. Segue nossas redes sociais que estão na descrição. E o Spot também. Um abração e valeu!